Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados, debate-se muito nesta casa a reforma política, que na verdade ocupa hoje o centro das atenções da mídia e das pessoas informadas. Eu quero dar uma contribuição em 2 pontos, a lista fechada e a chamada cláusula de barreira. No respeitante à lista fechada, tenho notado, de modo geral, forte resistência entre parlamentares de todos os partidos, não obstante a posição do governo a ela favorável. Penso que não prosperará. Disse que ela cristaliza uma certa ditadura partidária e beneficiaria diretamente os chamados, entre aspas, donos dos partidos. A meu ver, o atual sistema é, de certo modo, de lista fechada. Em primeiro lugar, porque ninguém se filia a um partido político se os seus dirigentes assim não desejarem. E ninguém recebe legenda eleitoral naquele partido, exceto se os mesmos dirigentes assim o permitirem. Portanto, as listas de candidatos oferecidas à Justiça Eleitoral, salvo certas disposições estatutárias peculiares a cada partido, dependem exclusivamente da vontade de seus dirigentes ou donos, como preferem dizer alguns. Aliás, tais dirigentes podem nelas incluir a seu talante os próprios nomes. É claro que na lista fechada, os dirigentes poderiam incluir os seus próprios nomes nas primeiras posições, o que os habilitaria, ainda que não tivessem pessoalmente densidade eleitoral alguma, a beneficiar-se do voto das legendas. Assim sendo, só vejo um modo de evitar essa situação, essa distorção que assusta a maioria dos deputados. Deve a legislação impor 3 normas básicas. Primeira, assegurar posições na cabeceira da lista, na ordem do número de votos nominais obtidos na última eleição, aos detentores de mandatos. Segunda, assegurar as posições imediatamente subsequentes, de acordo com o mesmo critério, aos que hajam concorrido na eleição anterior. Terceira, completar a lista mediante eleição interna, aberta a todos os pré-candidatos e com a participação de todos os filiados ao partido. Não acredito que mesmo a minha proposta afaste os justos temores, mas se a maioria impuser o projeto, minhas sugestões atenuam o seu discricionarismo e colaboram para a democratização interna dos partidos políticos. No respeitante à popularmente chamada cláusula de barreira, vejo um sério perigo: a violação da soberania popular, que é a cláusula pétrea da Constituição da República. Não podem votos populares, ainda que minoritários, ser anulados, e é isso que ocorreria na prática com o modelo que se propõe. Se um partido consegue atingir o coeficiente eleitoral, tem direito à sua representação, bem como assiste o mesmo direito ao candidato por ele eleito, seja nominalmente ou por sua posição em lista fechada. Em minha visão, a proposta deve ser rejeitada. No entanto, se a maioria decidir impô-la, deve fazê-lo respeitando ao menos alguns direitos das minorias. Numa primeira etapa, computados os resultados da eleição, os partidos que não atingissem os patamares mínimos de votos e de distribuição por unidade federativa manteriam, com seus candidatos eleitos, o direito de funcionar nas respectivas casas somente na legislatura seguinte à eleição. Na segunda etapa, os partidos em questão seriam declarados inaptos a participar do próximo pleito eleitoral, abrindo-se, no entanto, uma janela, em época apropriada, para que os parlamentares eleitos pela sigla possam agregar-se a outra legenda. A inaptidão duraria apenas, ficando, pois, oferecida ao partido barrado a oportunidade de reestruturar-se em 4 anos e concorrer novamente, depois dessa, por assim dizer, quarentena. Acredito que, nesses termos, seriam superados os óbices constitucionais e preservada a inalienável soberania popular. Para terminar, não posso deixar de expressar minha funda preocupação com certas manifestações que, no bojo da pretendida reforma política, defendem um 3º mandato para o atual presidente da República. Terceiro ao molde de Cunha, é claro, porque é em tão sensível matéria, 3º é 4º, 5º é vitalício. Independentemente de cor partidária, entendo que a proposta viola o interesse nacional, pois estabelece 2 fenômenos políticos extremamente perigosos e tendentes ao autoritarismo: a falta de alternância no poder e o culto à personalidade. Senhoras e senhores, há certas iniciativas que têm aparência de constitucionalidade, mas, por trás da vestimenta aparentemente democrática, podem constituir-se em golpes contra a Constituição. Alerto contra isso. Solicito a divulgação do programa Voz do Brasil nos meios de comunicação social desta Casa.